Fala sério, né? No Brasil, todo mundo é descendente de povo tradicional. Eu sou o cacique Serrão, se for por esse critério. Bom, mudando de assunto, vamos falar de questões políticas, partidárias. Tivemos uma fala importante aí do Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ele afirma que a anistia a Jair Bolsonaro, ou seja, a devolução dos direitos políticos do ex-presidente, o fim da inelegibilidade, será uma das condições para apoio do PL na eleição do Congresso Nacional, na escolha dos novos presidentes de Câmara e Senado. Valdemar afirma que a bancada do PL lutará para incluir Bolsonaro no projeto que está sendo analisado na Câmara, porque por enquanto ele não está. A anistia que está sendo discutida lá é para os réus do 8 de janeiro. Bolsonaro ficou de fora, mas o Valdemar quer incluí-lo. A gente tem aqui um vídeo com a fala. O Bolsonaro é o representante da direita no mundo, porque quando o Bolsonaro apresentou a campanha dele, por coincidência, não sei, isso estourou em todo lugar, Argentina, em vários países do mundo começou a direita a crescer. O que acontece é que o Bolsonaro, como está inelegível, está por enquanto inelegível, eles acham que o Bolsonaro não vai ser candidato, mas o Bolsonaro será candidato. E aí, eu tenho certeza que até o próprio Marçal vai votar no Bolsonaro. Sobre essa questão, presidente, caso Jair Bolsonaro não consiga se tornar elegível, o PL tem um plano B? Tem algum nome que o senhor considera que está em primeiro na fila? Não, nós temos... Quem tem que ter esse plano é o Bolsonaro, porque quem vai escolher é ele. Acontece o seguinte, eu não acredito. O Lula ficou 580 dias preso. Ninguém nesse Brasil imaginou que o Lula ia ser candidato à presidência da República. Nós vamos ter agora a votação da anistia. Vamos incluir o Bolsonaro, vamos lutar para incluir o Bolsonaro nisso, e porque a condenação dele foi simplesmente absurda. Só porque ele conversou com os embaixadores e disse que era contra as urnas. Essa é uma opinião dele que tem que ser respeitada. Então, e por isso deixar ele inelegível. Se não existe no mundo, no planeta, nós vamos reverter isso aí. Presidente, mas eu queria que você fosse mais específico, explicar quais são os caminhos disponíveis hoje para tornar Bolsonaro elegível em 2026. O senhor falou da PEC da anistia. Não é tão simples assim, precisa ter uma divisão, é uma pauta bastante difícil, bastante polêmica no Congresso. Quais outros caminhos? Tem caminho pela Justiça? Pela Justiça, pode haver ainda no Supremo, mas eu acho mais fácil pelo Congresso Nacional. Porque nós vamos ter que fazer essa emenda, a PEC, você tem razão, Jussara, a PEC da anistia não trata do assunto do Bolsonaro, nós vamos ter que fazer isso no andar da carruagem. E temos que pôr isso na pauta do presidente da Câmara e do presidente do Senado a ser eleito, para ter o nosso apoio. Que nós vamos colocar isso na pauta da anistia, colocar o Bolsonaro também. Uma questão é a sucessão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O PL, para declarar o seu apoio a um candidato, vai pedir para que o candidato apoie a PEC da anistia? Não tenha dúvida disso, mas esse é um assunto difícil, porque ele vai assumir que apoia a PEC. Agora nós temos que convencer na Câmara os deputados a votarem. E eu acredito que a gente convença, porque esse embate com o Bolsonaro não pode ser resolvido dessa forma como foi no TSE, deixar um cidadão inelegível. Isso não existe no planeta. Então, quer dizer, isso vai ser revisto na Câmara e nós vamos pôr isso no pacote da eleição do presidente da Câmara e do Senado, para ele apoiar a inclusão do nome do Bolsonaro na anistia. Então o PL só apoiará um candidato que se comprometer em apoiar a PEC da anistia? Não tenha dúvida disso. Vamos lá, Jorge Serrão, acha viáveis, Serrão, essas estratégias traçadas pelo Valdemar? Com certeza absoluta. Valdemar da Costa Neto mostrou que ele é tão esperto quanto o Gilberto Kassab na hora de fazer articulação e de perceber o movimento da política. Essa semana, Jair Bolsonaro deu uma canelada no Valdemar da Costa Neto, cobrando uma posição mais dura dele com relação à turma do PL lá no Maranhão, que Bolsonaro não está satisfeito com essa turma. E em relação à decisão do próprio Valdemar de passar o comando do partido ou para o Rogério Marinho ou até para o Eduardo Bolsonaro. O bicho pegou, claro que essa história ficou aí um conflito no ar e o que fez o Valdemar? Opa, vou correr logo para defender o Bolsonaro. Só que nesse caso, ele está enxergando a estratégia perigosa. Porque o que eu já chamei a atenção e tem pouca gente olhando para isso. Por enquanto, Bolsonaro foi muito generoso e disse que ele não gostaria de ser incluído nessa anistia cuja prioridade é para todos os envolvidos acusados injustamente do 8 de janeiro. Só que é aí exatamente que mora o problema. Bolsonaro ainda, presta atenção no advérbio, ainda
não foi incluído no 8 de janeiro, mas a previsão é de que ele será. O sistema de poder no Brasil está só aguardando o momento mais oportuno para fazer isso o mais próximo possível da eleição, para manter e ratificar a inelegibilidade do Bolsonaro e não permitir que tenha um tempo parlamentar até para lhe conceder a anistia. A jogada suprema é exatamente essa. Vamos arrebentar com Bolsonaro aos 46 do segundo tempo, sem dar tempo de chamar o VAR e sem dar tempo de pedir socorro para o Congresso Nacional. Valdemar percebeu isso. Esse jogo foi percebido pelo espertíssimo Valdemar da Costa Neto. Então, Bolsonaro tem que se levar agora a sério essa pauta que garanta não só uma anistia ampla, geral e restrita para a turma do 8 de janeiro, quanto para outros prejudicados também nessa história toda. Tem uma lista de gente perseguida. Está aqui, ó, no nosso programa. Tem gente perseguida aqui que não pode entrar no Brasil, que está aí sem passaporte, com conta bloqueada. Essa anistia tem que atingir todo mundo que foi prejudicado politicamente pelo pensamento juristocrático. Isso tem que ser uma decisão do Congresso Nacional. É uma decisão política que vai desagradar a juristocracia, ela vai reagir, mas aí será o momento do grande embate. Vai valer o despertar do brasileiro ou o interesse da juristocracia? É isso que vamos ver mais adiante. E você, Fabi, o que acha desses planos? Olha, primeiro foi bem real, né? Aquela braveza toda que o Bolsonaro expressou lá na entrevista da Auriverde. Eu vi muita gente tentando interpretar, a gente não tem nada para interpretar. Ele estava muito bravo com o Valdemar, era com o Valdemar, né? Ficou muito claro. Ele verbalizou, gente, verbalizou. O que vocês querem mais? Tem hora que o negócio está muito chato, sabe, gente? E óbvio, ele ficou bravo, talvez, aí sim, né? Dá para falar um talvez, porque não fosse o Eduardo lá, que seria considerado para um cargo como nacional do partido, do PL, mas o que pegou para ele, e ali eu vi como o Bolsonaro é genuíno para falar as coisas, né? Ele falou assim, não é justo, o que eu rodei o Brasil inteiro, e a gente sabe que é verdade, para fazer candidatos, e agora esse pessoal aí está dando entrevista, porque não foi somente ele, foi o Kassab, né? Foi aquele festival. Então o Valdemar veio com, desculpa a expressão, minha senhora e meu senhor, mas com o rabinho entre as pernas, né? Com as orelhinhas bem abaixadas, tentando enfrentar os jornalistas da CNN que nunca querem o bem do Jair Bolsonaro, mas ele tentando responder de forma mais coerente possível. A gente confia no Valdemar? Obviamente não. De jeito nenhum, jamais. Mas é o partido que o Bolsonaro está e realmente ele trabalhou muito. Essa questão da anistia, vamos deixar bem claro. Quando surgiu esse projeto, que a Carol de Tone passou na CCJ, que foi nomeado o Rodrigo para poder levar para frente, o presidente Bolsonaro veio e falou, não quero que coloque meu nome. Ele verbalizou. Aí veio um bando de gente cretina também falar que o Bolsonaro estava interessado nessa anistia. Gente, não estava. Aí a Carol de Tone teve que fazer uma live lá no canal do Deltan para poder esclarecer que jamais o presidente Bolsonaro pediu isso. Então vamos relembrar essa parte, porque essa parte precisa deixar muito claro. Agora, é uma questão de justiça, de coerência, de decência, o Bolsonaro ser incluído nisso sim, precisa ser zerado isso. Isso é muita injustiça com os presos do 8 de janeiro e com o presidente Bolsonaro, está tudo igual nesse sentido. Então, assim, eu estou falando isso já nem sei quanto tempo, mas desde quando começou essas eleições que está uma baixaria. Pessoal, pare de brigar com aquele que de verdade pensa igual vocês. Está uma brigalhada desnecessária, então parem, tá, gente? Parem. Se não for para somar, fique quieto e dá um apoio aí para quem vocês acreditam. E não fique cobrando dos outros, porque se não for genuíno, não vale, entendeu? Não vale. Então é isso, né? Espero que o Bolsonaro seja anistiado, assim como todos os presos e refugiados do 8 de janeiro, que, na minha opinião, se cometeram crime, tem que ter um devido processo legal, e o máximo ali são crimes de vandalismo, né? Não são crimes contra o Estado Democrático de Direito, que fique dito. Fala, Constant. Bom,
pouco acrescentar o que meus colegas falaram, mas vamos lá. Tá claro que o pito que o Bolsonaro passou no Valdemar surtiu efeito. Daí esse trecho da entrevista, né? A sensação que eu tenho, olhando de fora, sem bastidores, a sensação que eu tenho é a seguinte. Uma das missões do Valdemar, o Valdemar é um sujeito, normalmente essas figuras têm interesses dúbios, não é uma coisa preto no preto, branco no branco, ele não é um cara de direita, mas ele tem um partido hoje que cresceu muito graças à direita bolsonarista. Então ele não quer perder isso. Então ele anda em gelo fino, né, tentando equilibrar esse aspecto com o fato de que ele é um cara de sistema. E, na minha opinião, uma das missões que ele tem é domesticar o bolsonarismo. É tornar o bolsonarismo mais tucano, mais palatável. Ele, na entrevista do Globo, chamou o Nicolas de muito radical. Porra, o Nicolas é a estrela que qualquer técnico gostaria de ter no time. O deputado mais votado do país, jovem liderança, foi cabo eleitoral nessas eleições municipais, importantíssimo para o PL. Aí vem o presidente do PL e fala: esse é muito radical, temos que conversar mais com o centro. Então, na minha opinião, o desejo do Valdemar é ter todos os votos bolsonaristas virando um partido tucano, centrão fisiológico, que é o que a natureza dele inclina naturalmente para esse lado, né? Ele adoraria botar o Tarcísio no candidato à presidência dentro do PL, com o Kassab, não sei o quê. Ele adoraria isso. Só que esbarra no Bolsonaro, que é o cara que tem os votos, é o cara que tem a popularidade. Aí o Bolsonaro desce o sarrafo na entrevista da Auriverde, rebatendo a entrevista detestável do Globo, do Valdemar, né? E ele vem agora com, veja bem, isso aqui é negociável, isso aqui... Mas não é porque no final do dia vai depender de uma decisão da juristocracia. Eu adoraria acreditar que o Congresso vai peitar, como o Serrão está desenhando aqui, a juristocracia. Eu não vejo tanta chance disso. Tomara que eu esteja errado. Mas no final do dia, o Valdemar está fazendo um discurso bonito para o Bolsonaro e para os bolsonaristas, na expectativa de que, tá bom, puxa, não deu. Não deu para torná-lo elegível novamente. Plano B, vamos com o Tarcísio, precisamos do Kassab, vamos fazer uma grande aliança, temos que conversar com o centro, com a esquerda, precisamos ganhar, né? E aí voltou o fenômeno da direita permitida. O teatro das tesouras e a direita bolsonarista, a direita verdadeira, não tem espaço na democracia brasileira. E o Valdemar é o presidente do maior partido de direita que não é mais bem direita. Essa é a visão que eu tenho. Tá? Eu posso estar errado, tomara que eu esteja errado em algumas coisas, mas essa é a minha análise. Eu olho para esse jogo de cena, para esse tabuleiro, para essas peças mexidas, é assim que eu vejo. Valdemar não inspira nenhuma confiança, não é um cara de direita, adoraria tornar o Bolsonaro alguém muito diferente do que o Bolsonaro é e representa para a direita, né? E aí, Bolsonaro deu um recado, falou: não vai ter só o meu voto querendo me jogar como carta fora do baralho, não. Aí eu jogo a toalha, aí eu vou embora. Foi o recado que o Bolsonaro deu, né? Então como é que fica? Voltando aqui à nossa pauta, uma outra informação de hoje. Olha só essa história. Agricultores da região de Água do Bugre, em Guaíra, no Paraná, foram brutalmente atacados enquanto seguiam para iniciar o plantio. Esses trabalhadores foram surpreendidos por um grupo que se autodenomina Descendentes de Povos Tradicionais, que lançou pedras e garrafas contra eles, ferindo gravemente pelo menos 2 agricultores. Nós temos aqui o vídeo, vamos ver. Ei, para aí! Eu? Ó, caralho! Ó, para aí, caralho! Ó, preste em pau. Ah, vambora. Tá, viu? Passa por aqui. Passa aqui, passa aqui. Liga aqui. Liga aqui. Vai reto aqui, vai reto. Jorge Serrão, um ato de violência, mas tudo em nome da justiça social,
da reparação histórica, né, Serrão? Fala sério, né? No Brasil, todo mundo é descendente de povo tradicional. Eu sou o cacique Serrão, se for por esse critério. Aquilo ali é descendente de jagunço, de criminoso, associado ao modelito que hoje quer destruir o agronegócio, quer utilizar o meio ambiente como ferramenta para a contenção do desenvolvimento brasileiro, ou seja, aqueles ali são os bandidos que promovem a agendinha globalitária no Brasil. Só que eles são os pé-rapados, são os bandidos, os jagunços, os operadores baratos do sistema da violência. Isso tem que ser repudiado duramente. A gente precisava ter um judiciário que funcionasse para coibir isso, mas estamos longe disso, lamentavelmente. Deixa eu já mudar de assunto para a gente passar por outras pautas. O pessoal reclamou que sexta-feira tem que ter bastante corte, tem que ter vários assuntos diferentes, então já vou passar para uma outra e aí vou querer te ouvir, ou consta sobre isso. A história da Globo sendo denunciada ao Ministério do Trabalho. Pois é, a TV Globo pode ser denunciada ao Ministério do Trabalho por perseguir atores de direita. Segundo um representante do sindicato do Rio de Janeiro, Hugo Gross, que concedeu uma entrevista ao site Na Telinha, existe na emissora um movimento de perseguição aos atores e artistas que se declaram de direita. Essas pessoas passam a não conseguir papéis nas novelas ou espaço nos programas da emissora, e aí o presidente do sindicato anuncia que deve ingressar com uma ação no Ministério do Trabalho contra a Globo por essa discriminação a profissionais de direita. Que tal, hein, Consta? Concorda com a medida? É a discriminação do bem, né? Veja, a Globo é uma empresa privada, as empresas privadas têm que poder contratar, fazer o elenco que quiser, teoricamente com base no critério que quiser, né? A esquerda, com apoio da Globo, não pensa assim e não deixa isso acontecer, né? Então tem que ter cota para isso, cota para aquilo, eles querem o Estado cuidando da ingerência, praticando ingerência na iniciativa privada, né? Escolhendo pelos empresários, pelos executivos das empresas. Aí, pau que dá em Chico também dá em Francisco. Só que tem um agravante no caso da Globo, é que ela é uma concessão pública. Ela tem uma concessão pública. Então isso é uma história um pouco diferente. Não pode discriminar por base em ideologia, né? Então o ator tá lá, mostrou que tem o talento dele, mostrou que é conhecido, não sei o que, aí ele se declara cristão e bolsonarista, acabou, não recebe mais papel nenhum, é colocado na geladeira porque não pode. Então é um absurdo, né? Mas todo mundo já sabe há muito tempo que a Globo é um dos maiores inimigos do Brasil, né? Tem que boicotar a Globo, tem que desligar, não pode colocar na Globo. Quanto à pauta anterior, só para não deixar de comentar, né? Quando eu vi a cena dos caras jogando pedra e uma pegou, né, no instrumento de trabalho dos agricultores, né, eu fiquei pensando que falta que faz o Yellowstone Way, né? Para quem já viu a série Yellowstone, tem uma hora que propriedade privada, né, tem que poder reagir. Concordo com o Serrão, seria o ideal que o judiciário fizesse algo para coibir. Mas como não faz, muitas vezes é cúmplice. O governo federal também num grande conluio. E ainda tenta tirar a arma do cara que poderia se defender numa hora dessas, né? Aí é cruel demais. E essa história da Globo aí, hein, Fabi? Ação por discriminação contra profissionais de direita. Você acha uma boa iniciativa? Qual a sua opinião, Fabi? Maravilhosa, mete bronca, porque além de ser concessão, se você for no portal da transparência, você vai constatar que a Globo recebe muito dinheiro público. Então, ela não pode fazer isso. Isso é crime, sim. E não deveria ser denunciado só no Ministério do Trabalho, não. Cadê aquele pessoal do MP que fica caçando, literalmente, discursinhos para vir para cima por conta de racismo e todos os ismos? Cadê vocês, meus queridos? Acorda para a vida, porque um dia alguém pode acontecer alguma coisa bem grave, porque a pessoa é branca, loira, né, e de direita declaradamente. Esse ódio que vocês fingem que não estão vendo está acabando com a sociedade. Então parem também com isso, é crime. Na Justiça do Trabalho é uma coisa, mas tem que ir para a Justiça Criminal. E mais, os ofendidos também devem ir pedir reparação na Justiça Civil. Então, vá, esse pessoal aí que sofreu isso, faça. Eu imploro para vocês, faça isso mesmo, porque precisa dar esse exemplo que
A lei vale para todos e ninguém está acima dela, nem mesmo a Rede Globo de televisão. Vamos falar mais de segurança pública? Olha só, o Supremo Tribunal Federal tem maioria para proibir revista vexatória em presídios. O ministro Alexandre de Moraes interrompeu a análise e levou o caso a julgamento presencial. Essa decisão da Corte terá repercussão geral, ou seja, o entendimento deverá ser aplicado em processos que discutem o tema nas demais instâncias do Judiciário. Até o momento, os ministros analisavam o caso no plenário virtual e já tinham formado maioria para proibir isso que os ministros consideram revista íntima vexatória nos presídios. Ou seja, quem vai visitar um preso, se for submetido àquilo que o Judiciário considerar revista íntima vexatória, isso não vai ser proibido, vai ser considerado uma infração. Qualquer revista íntima que passar dos limites aí na análise do nosso sistema de justiça será proibida. E aí, Constantino, o que acha dessa decisão? Vão exigir scanner, raio-x, um monte de coisa que não vai ter na prática em um monte de lugar. E pensando de forma concreta o resultado, provavelmente, né, como tudo no Brasil, é o liberou geral para a turma que vai levar droga, celular e um monte de coisa para o preso, né? Eu acho que eles vão acabar criando uma exceção aí, né? Não pode revistar assim se for golpista, perigoso, bolsonarista. Porque a gente sabe que no Brasil tem duas leis, né? Tem a excessivamente garantista, que solta e devolve os bens de traficante, homicida, tá todo mundo solto, corrupto nem se fala. E se você usou um batom para pichar uma estátua, aí é 14 anos de prisão, longe do filho, não tem saidinha, não tem não sei o que, não tem nada. Então eu acho que ficou faltando só isso, né? Vírgula, o Alexandre de Moraes acrescentar essa vírgula. Vírgula, salvo se for para golpistas bolsonaristas. Aí pode ter a coisa íntima aí, né? Então, a gente tenta brincar porque está tarde já, mas assim, a sensação que a gente tem, Brau, é de que o STF hoje é a maior banca advocatícia dos marginais e dos criminosos desse país. Fabi, deixa eu trazer uma outra aqui. Olha só, um assunto que passou durante a semana, tem muita gente preocupada, leu as notícias, as headlines, né, as manchetes, assustada com o que pode acontecer. Vamos falar disso. O governo está estudando colocar a mão no FGTS no seguro-desemprego. Pois é, uma alteração na multa de 40% que os trabalhadores recebem no caso de demissão sem justa causa. O governo está avaliando entre as medidas para ajustar as contas públicas, pegar parte desse dinheiro para bancar o seguro-desemprego, ou seja, reduzir aí as alternativas do trabalhador, ele receberia menos, no fim das contas, no caso de demissão. Haveria uma transferência aí de dinheiro do FGTS para o seguro-desemprego. O que acha, hein, Fabi, dessa medida? Já falo disso, mas eu preciso falar da pauta anterior, porque é a minha área, não tem jeito, né, gente? Vamos lá, essa questão de visita íntima, né, vexatória, eles pegam casos concretos, gente, que ninguém normal da cabeça realmente iria concordar, né? Uma senhorinha que o filho, ela é super do bem, e aí o filho se meteu no crime e ela vai visitar porque ela continua sendo mãe, né? A gente falou de mãe agora há pouco, continua sendo essa mãe exemplar, realmente ela não merece passar por uma revista vexatória, mas ela é obrigada a passar por uma revista, porque o crime dá pulos. Então, realmente, o Constantino colocou aqui que, na prática, lá naquelas penitenciárias, naquelas cadeias, não vai ter como você fazer todo esse esquema que os ministros acham que é possível, né? Não vai. Então, entre a honra dessa senhorinha e entre a proteção dessa mesma senhorinha na rua, porque a gente sabe que esses grandes bandidões que estão presos passam recado e recebem coisas dentro das penitenciárias por quem vai visitar, eu fico com a senhorinha viva, né, podendo visitar e infelizmente, se tiver que passar por uma revista vexatória, entende, gente, é o equilíbrio que a sociedade faz diante das nossas próprias mazelas. É o ideal? Não é o ideal. Mas não vem com essa desculpinha para querer relaxar algo que para facilitar a vida de bandido. Eu sou o contrário dessa postura aí, né? Eu quero que ajude esse pessoal a cair na real, que o Brasil pune, e pune de verdade quem merece ser punido, quem é criminoso perigoso. Essa pauta do FGTS, que querem pegar da multa dos 40%, primeiro, essa multa dos 40%, eu já vi na prática quebrando muitos empresários. Mas muito, gente, isso é muita injustiça, porque é um valor muito alto.
Quem é empreendedor no Brasil sabe que quando tem que fazer algo, evita, faz acordo, faz de tudo, porque isso pode quebrar uma empresa. Além disso, isso ser uma completa injustiça, vem agora o governinho Lula querendo pôr a mão nesse negocinho, porque tá vendo um dinheirinho ali parado, fala, ó, peraí, deixa eu pegar. Para quê? Para fazer alguma coisa de bom? Não, não é. A gente sabe que todo governo petista deixa rombo financeiro nos nossos cofres. Então, gente, nem vou falar, mas parlamentares, pelo amor de Deus, cadê vocês nessa? Eu sei, vocês estão ocupados com a eleição, mas a gente está preocupado aqui em sobreviver, tá bom? Beijo e não me liguem. Fala, Serrão. A revista íntima é vexatória, mas tem que lembrar também que a ação do tráfico na cadeia é mais vexatória que tudo isso. E o judiciário jamais poderia ser conivente com essa história. Da mesma forma como o judiciário também não poderia permitir que o governo federal utilize o dinheiro do trabalhador brasileiro de qualquer maneira, como o governo Lula está querendo fazer. Essa multa de 40% é extorsiva e o governo quer aproveitar a grana da extorsão para quê? Sobrar mais dinheiro para a farra da companheirada. É nota -13 para tanta sacanagem.